Muito boa noite, deusas e deuses. Sejam bem-vindos ao Afrodite Podcast. Este programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, neste canal. Aproveita, te inscreve, ativa as notificações para não perder nada desse conteúdo maravilhoso. Porque aqui a gente fala do universo feminino com profundidade, mas o melhor, que é sem mimimi. Hoje eu tô aqui com a minha co-host, Cristine, e a gente trouxe uma convidada que eu simplesmente tô passando a palavra para ela. Gente, boa noite, bom estar aqui com vocês. Eu sempre digo que na tua vida tu vai precisar de uma psicóloga e de uma fisioterapeuta. As psicólogas já estão aqui. Hoje é a Lidiane que está aqui com a gente, a nossa fisioterapeuta. A minha história com ela é muito simples. Tava doendo demais minha cabeça, minha lombar, tava tudo doendo. E a Lid simplesmente era minha vizinha de porta na Confiar. Presente. Então, nós fomos parceiras de corredor durante um tempo. E eu tive o privilégio de conhecer a medicina chinesa através da Lidiane. E eu não consigo mais viver sem. Eu não sei como que eu consegui viver um tempo sem a medicina chinesa. Agora que eu tenho, eu não vou largar nunca mais. E eu convidei a Lid, porque a Lid vai trazer para a gente uma noção muito clara do quanto que as questões emocionais elas estão vinculadas com as nossas questões físicas. O microfone é todo teu. É a ti que elas querem ouvir. Exatamente. Uau! Bem, não sei por onde eu começo pela trajetória, de repente, da... Isso, conta pra gente o que é o Munduzan. Então, o Munduzan é uma construção que a gente vem caminhando, tanto eu quanto meu esposo. A gente se conheceu em faculdade, isso lá se vão 20 anos. Mas já começa um diferencial, né, gente? Porque um relacionamento durar 20 anos hoje é... né? Eles estão juntos há 20 anos, eles têm um negócio há 20 anos, Bom, eles a ajudam gente todo mundo há 20 anos. E assim. viva a medicina chinesa, que eu já tô amando, né? Tudo isso. E viva a medicina chinesa. Então, a fisioterapia a gente pôde se reencontrar, eu e ele, né? Então, sou muito grata à minha profissão também, de inicial ali, de origem. E por ter conhecido ele também e acho que a fisioterapia ela me introduziu nesse local das dores, né? Gosto muito da minha profissão porque as pessoas vêm com dor, né? Vêm com essa dor, muitas elas se manifestam no físico, né? E aí, durante a faculdade, eu comecei uma formação antes de conhecer a medicina chinesa, quando a gente estava vindo, né, estava dizendo, fui muito resistente, assim, até me render realmente à medicina chinesa. Isso é uma coisa que tu encontra com frequência, então, pessoas que não conhecem, na verdade, a medicina chinesa e a resistência vem do desconhecimento. Perfeito. E acho que também muito uma visão nossa mesmo, da nossa sociedade como um todo, né? Nossa medicina, como ela é aplicada hoje, né? Como é desenvolvida a nossa medicina. O que acontece? Dentro da faculdade, então, eu comecei uma formação em terapia manual, que é a osteopatia, né? Uhum. E a osteopatia já me trouxe uma visão mais ampliada do ser, tá? Diferente da que a gente tinha na graduação. Na graduação eram pinceladas, né? A formação ela é muito ampla, assim, né? Então ela mostra setores, pinceladas. Só que muito segmentado. E aí a osteopatia, a terapia manual, ela me mostrou que a gente não é só um dedo, não é só um pescoço, que, por exemplo, uma alteração do pé me gera uma alteração postural, me gera uma alteração de oclusão. Então, já me trouxe essa visão mais ampliada no campo físico. Só para eu entender o que é a osteopatia. Ai, ótima pergunta. Eu tava morrendo de vergonha aqui, mas eu não sei o que é. Desculpa, né? Mas a gente tá aqui para isso, para esclarecer, né? Eu não sei o que é também. A osteopatia são técnicas manipulativas, né? Que ela surge, então, na Europa, né? Mais especificamente na França. E aí traz assim, uma visão de tecido miofascial, manobras manipulativas, é um pouco diferente da quiropraxia. Não é medicina chinesa ainda? Não é medicina chinesa, mas ela tem essa visão mais ampliada do ser. Sim, porque tu falou, um problema no pé pode dar um problema no olho?
Pode dar um problema na oclusão, pode dar problemas posturais, lesão no pé, pode dar uma lesão cruzada de ombro. Então, assim, uma coisa tem conexão com a outra, né? A gente é inteiro, né? A gente é inteiro. A gente não é, assim, um braço, como tu estavas falando. A gente não é um braço solto, né? O meu braço conecta. Só que a gente tem uma formação que separa tudo. Segmentada. E aí, então, mesmo na faculdade de fisioterapia, trabalhando com dor, a Lid teve que ter um contato com uma outra forma de ver a pessoa para começar a enxergar que é integrado. Foi a tua primeira abertura. Exatamente. E foi dentro da faculdade. Isso foi muito bom, porque daí eu pude me potencializar, né? Enquanto eu estava na graduação, então eu pratiquei bastante. E foi legal porque eu recebi, acho que esse presente por um colega que foi no meu primeiro estágio que eu fiz no Postão da Cruzeiro. Tu vê que legal o SUS, né? E abertura mesmo, né? Dentro do SUS. Para mim, foi um dos melhores estágios que eu fiz, porque trazia essas possibilidades dessa fluidez, né, entre os colegas, assim. Sou muito grata a essa experiência que eu vivi. E aí me formei. Me formo, então, com essa visão mais ampliada do processo, já não tão segmentada. E aí, tu vê, eu sou tão eclética que me formo, meu trabalho de conclusão foi em terapia intensiva neonatal. Eu fiz a hidroterapia em neonatal. Pacientes intubados. Foi bem legal a experiência e acabei começando a trabalhar num serviço de UTI na época. Trabalhava numa clínica, então fisioterapeuta trabalha bastante, né? Em muitas áreas, né? Em muitas áreas. Sim, imagina a pessoa chegar lá com dor e aí tu tem que dar uma catada, que é outra coisa, aquela origem ali, né? Eu já tô meio assim... É mais ou menos por aí. Boa. Aí, continuando a jornada, daí nos estresses da vida, eu vou fazer tratamento de acupuntura, né? Eu viro paciente dessa experiência, assim. Foi legal, me lembro, a profissional é uma enfermeira e ela dizia para mim, Lid, quem sabe tu faz, né, a formação, a pós-graduação? Eu digo, não tenho interesse. Imagina tu te olhando hoje, né? Não, é uma reflexão que eu faço, assim, da minha caminhada, da minha melhoria, né? Que eu reconheço, assim, o quanto eu era resistente. Porque eu me lembro dela dizendo, eu dizendo, não faço. E na minha experiência, quanto paciente naquela época, já foi excelente. Porque eu me lembro, na minha primeira consulta, que ela me trabalhou, eu desbloqueei coisas que eu já tive conexão em sonho. Coisas em relação ao meu pai, por exemplo. Eu também fui com dor na coluna cervical, de cabeça, aquela coisa toda. Clássicas, né? Clássicas. São dores muito clássicas. Vai ver que são as dores de entrada. Então, boa! Para te começar... Sim, porque... Dores de entrada, gostei. Pode ser, assim como a depressão, a ansiedade, são dores, né, de entrada nas questões emocionais. Perfeito. Né? E tu faz ali uma releitura de ti mesmo, né? A partir disso, tu pode fazer. Então, vamos fazer um link, né? A questão da cervical, né? A cervical, ela é considerada na medicina chinesa um gargalo energético. Significa que a gente tem canais energéticos no corpo e pelo pescoço se estreita. E precisa passar todo esse gargalo para irrigar cérebro e depois retornar. E, normalmente, problemas nessa região, a gente vai pensar num carinha que é o fígado, que é a madeira. Porque o fígado na medicina chinesa, ele coloca as coisas em fluxo, em movimento. Ele é um órgão energético muito importante para a saúde da mulher. Porque ele rege os ciclos, ele rege as menstruações. Então, normalmente, a estagnação desse carinha, que a gente pode pensar em frustrações, em raiva, irritabilidade, dificuldade de aceitação, a pessoa pode ter dor no pescoço, cervicalgias, né? Cervicalgias tensionais, com irradiação. E sim, era o meu caso. Voltando lá, então, tu estava em contato com a enfermeira, que estava lá te me instigando. E tu, não é comigo, não, ele não tinha conectado os pontos ainda, as antenas não estavam só conectadas. Só vim me tratar. Quantos anos tu tinha, Lid? Na época, deixa eu pensar, eu me formo em 2007, 2010, por aí, quantos anos atrás? 30? Aos 30.
ou até menos. Tinha menos. Pra te ver, né? 20, super jovem. 28. Como a gente tem crenças, né? Limitantes e... A questão Muita da sociedade, isso resistência. que ela trouxe, eu acho muito, muito forte. A gente tem isso. Ainda hoje, falar para um médico que não tem uma visão holística, ele vai achar que isso é bobagem. Ele não presta atenção no que tu diz. Não presta se tu diz que tu faz Sim. esse tipo de Mas é acompanhamento. muito bom ter dor para entender que a medicina tradicional não sabe o que fazer com Ela não dor. atende. Ela vai te dar Tilenol, vai bloquear os receptores de dor, mas não vai tratar... Minha primeira relação com a acupuntura foi com uma chinesa. Ela foi embora, agora ela ficou... Ela era homossexual, então ela veio para o Brasil para poder viver a relação dela Olha. afetiva, que fomos brindadas, né, as mulheres. E era uma vez por ano, entrava com dor e saía sem. Que eu tinha crises na lombar. Quando eu voltei para a clínica, quando eu saí do mundo de RH e voltei para a clínica, eu tive... Dores Uma dessas lombares. daí, tu entrou porque ela foi embora. Eu me lembro que tu falou. Dores lombares, está muito ligado a merecimento. Olha só, gente. Não, mas Meu para te Deus. chegar nisso... Porque não, hoje a Lid consegue dizer assim, mas não é isso que teu corpo está dizendo. E aí eu fico pensando, como assim? Meu corpo falou para ela, não falou para mim? Assim, Não, obrigada, ele querido. fala. O corpo é comigo, tem que falar, tá? Ele Vamos fala, só que tu não escuta. Tu Isso- escuta a dor. A dor. A dor já é uma escuta, né? Ah, então aquela frase da dor ensina a gemer. É a clássica. Mas não Então, precisava ser por aí, né? Não precisa. Tá, Mas e a enfermeira? A enfermeira. Não, aí tá. Aí segui, ok, melhorei, segui a vida. Aí eu já estava trabalhando com saúde do trabalhador, já trabalhava na Transurb. Uhum. E lá um dia o meu esposo, ele foi fazer uma formação de bandagem, são aquelas faixas elásticas Sim, lá naquele aham. tempo. E ele disse assim, Lide, eu fui fazer e eu vi um pessoal utilizando umas agulhas da acupuntura para trabalhar pontos de tensão muscular, que a gente chama de trigger point. O que acontece? Na nossa formação de terapia manual, a gente tem técnicas que, na minha opinião, são muito doloridas, são de digitopressão. Então, é dolorido tanto para quem faz, né, quanto para quem recebe. É uma técnica que fica muito dolorido, né, de liberação miofascial. E eu me interessei, porque dentro da Transurb tem muita questão de doenças psicoemocionais e, né, emocionais bastante, né? E a gente se depara muito com esse universo lá dentro, né? Tanto eu quanto ele. A gente trabalhava em turnos inversos. A gente sempre trilhou caminhos muito próximos, assim, né? A gente estudou juntos na faculdade, estagiávamos até juntos, trabalhamos juntos. Então, é uma parceria legal. Uhum. Eu falei, me interessei. Daí, fui para esse curso, que se chama Dry Needling, né? É uma técnica, então, que se faz, não é de acupuntura, né? É uma técnica que tu utiliza agulhas. A acupuntura, a gente diz que tu pontura pontos H's. E aí, quando eu fui em 2014 à China e tive estágios e aulas com a traumatologia lá, os médicos de traumato na medicina chinesa, eles utilizam muito também essa técnica, né? Eles vão lá e ponturam, são pontos extra o canal, né, energético, né? Os principais pontos, os pontos regulares. Então, a gente chama esses pontos de H. Funciona muito bem, por exemplo, em enxaqueca, cefaleia, porque precisa fazer toda essa liberação tensional. Então, a gente utiliza muito. E aí, o professor, ele passou alguns pontos, assim, coringas para analgesia, alguns pontos para tratar, assim, dar uma acalmada, assim, no Shen, na questão emocional. E aí eu comecei, olha a resistência do ser humano, né? Sim, eu tô querendo entender como é que tu chegou na China. Na China daí foi na formação, né? Tá. Mas tu ainda estava resistente. Não, na China já não. Aí, o que acontece? Eu acredito que eu pratiquei por 2 anos, então, eu incluí essa ferramenta, né, no meu trabalho. E aí, durante as aplicações, eu via, nossa, funciona. Olha, Sim, as pessoas entram com dor e saem sem. Mas aí os pontos, eu comecei a fazer as conexões, entende? Muito mais além do que a dor. Eu digo, funciona. Eu digo, agora eu vou fazer a formação. Sim, daí eu não tenho mais. Contra dados e fatos não há argumentos, né? Ela tá ali, o negócio tá gritando pra ela. Meu mentor espiritual, eles têm uma paciência e uma amorosidade com a gente. Tu já tinha resolvido os teus problemas
As tuas dores? Não. Eu Porque continuei isso no é legal, né? processo Porque a enfermeira lá que começou... Porque Teu anjo, né? muito da gente... né? E eu hoje sou uma defensora absoluta da psicoterapia. Foi porque funcionou comigo. Exatamente. Primeiro teve que dar muito certo. Eu tinha que ter certeza, senão não ia sair por aí fazendo. Tu vive o teu produto. Exatamente. Não eu sou a prova. Tu é a prova. Não faça o que eu digo, né? Não. Tu vive, tu tá ali, é o teu modelo. Sim. Isso tem a ver com o propósito, né? Tudo a ver com o propósito. Porque tá alinhado. E eu acho que isso também tem a ver com essa questão de dor, né? Porque quando tu tá desalinhado... Dói. E aí a gente vai... Tu começa por aí, né? Nesse questionamento. Aí tu vai pra psicoterapia. Se a terapeuta, ela tem essa abertura... Ela já te ajuda a entender que outros profissionais... Que tu tem que lançar mão de outras técnicas para te apoiar. Né? Porque senão pode ser mais dolorido. E se pode ser um pouco mais leve ou um pouco mais... com autodescoberta mais rápida, no sentido de se escutar, né? De desenvolver essa autoescuta, por que não? Exatamente. Mas os terapeutas ainda têm muita resistência também, o que é uma pena, né? Pois é. E normalmente também as pessoas têm muita resistência, né? À psicologia. Ainda tem muito a crença do... eu não vou porque eu não sou louco. Total. Né? Essa coisa da vinculação da loucura, né? Mas os loucos são os melhores, acho né? Que acho que no momento a gente está vivendo uma crise da capacidade de autoanálise. De conexão também, Lid. Total. De se dar conta que emocionalmente tu tá frágil e de que teu corpo tá gritando cada vez mais, né? Então, assim, ou pela psicologia ou pela fisioterapia, tu pode entrar em conexão com os sentimentos. Exatamente. Porque aí daí tu tá te libertando. Na medida que tu consegue fazer essa conexão, tu começa a te libertar. Exatamente. Tu começa a integrar. Eu acho que tu gosta muito dessa palavra, né? Não é? Mas integração. Mas eu acho que é isso, é quando a gente consegue fazer. E aí o caminho, ele é um caminho sem volta. Talvez por isso as pessoas tenham essa resistência, eu penso. Na psicoterapia eu penso muito isso. Ah, tá, mas então eu não vou, porque na verdade na hora que eu levantar o tapete... Quando tu vê, tu não desvê mais. Aí não tem essa história de ignorância, é uma bênção, né? É tipo assim, segue o baile e agora te gruda e vai, né? Vamos voltar lá pra China? Eu adorei a história. E aí comecei minha formação, né, aqui em Porto Alegre, uma escola Ibrampa. Até hoje eu ainda coordeno, estou terminando a coordenação, estou entregando. Como assim? Tu chegou coordenando? Não, me formei, trabalhei. E aí, nesse processo, na época lá do consultório, eu acompanhava as turmas de formação. Também, tu vê, né? Como eu gosto, assim. Mas aí, realmente, agora está muito pesado para mim, porque é muita dedicação, né? Pós-graduação são 2 anos acompanhando os alunos, então estou entregando. Pretendo dar continuidade em cursos extracurriculares, mas não mais em formação, em pós-graduação. E aí, voltando. Daí, comecei minha formação na medicina chinesa, e aí o negócio só foi, né? Porque daí me abriu completamente. Antes eu tinha uma compreensão de conexão do corpo físico, comecei a fazer essa relação mais ampliada com a terapia manual, com a osteopatia. E aí a medicina chinesa me trouxe essa relação da emoção, das emoções com a doença. Né? Na medicina chinesa, a gente trabalha, por exemplo, as síndromes internas, elas estão relacionadas todas a algum desequilíbrio interno. Desequilíbrios internos são emocionais. Existem as síndromes externas, que são os desequilíbrios, então, é frio, é calor, aquilo que a gente se expõe, a umidade, né? Então, todos os desequilíbrios internos estão ligados às emoções, né? A medicina chinesa, ela trabalha com 5 elementos, né? Que, no caso, vamos começar lá pela madeira, né? A madeira, então, a representação é a árvore, seria o elemento, o fígado, que é o órgão energético, com a sua víscera, que é a vesícula biliar. A emoção relacionada a esse órgão energético é a raiva, tá? Significa, então, a gente tem 5 emoções relacionadas aos órgãos. O segundo órgão é o fogo, que está relacionado lá ao coração, intestino delgado, triplo aquecedor e pericárdio. A emoção relacionada ao fogo, ao coração, é a alegria. Tá? Depois a gente tem a terra, que os órgãos é o baço, como órgão, e a sua víscera acoplada é o estômago. A emoção relacionada é a inteligência, a preocupação.
é considerado, então, uma emoção. Então, para os chineses, a gente pensa com a barriga, né? Não com a cabeça. O próximo elemento é o metal, né? Que é o órgão relacionado é o pulmão, e a sua víscera acoplada é o intestino grosso. A emoção relacionada a esse órgão é a tristeza. E o último elemento é o rim, a água, que é o órgão, é o rim, e a sua víscera é a bexiga. A emoção relacionada, então, é o medo. Todas as emoções, elas fazem parte, né, do ser humano. O que acontece? Onde é que começam as patologias, né, para a medicina chinesa? Quando a gente nutre elas, né? E aí, a nutrição dessa emoção é que gera o desequilíbrio. Ou em excesso ou em deficiência. Tá, então a pessoa pode ter um excesso de raiva ou ela pode estar não entendendo que é uma raiva, que ela está canalizando de outra forma, seria isso? Mais ou menos por aí. Então, se ela tem um excesso de raiva, porque o que acontece muitas vezes, as pessoas elas não têm essa inteligência emocional, né? Sim. A nossa sociedade se preocupa bem com a inteligência cognitiva e se preocupa nada com a emocional. E é o que a gente está vendo. Acho que a Covid veio para despertar isso socialmente, e acho que é muito legal, porque hoje se fala muito mais em trabalho psicológico, psiquiátrico, mental, porque até então acho que não se falava muito, né? E é o mal do século, né? Então, raiva é normal. Quando tem pessoas, por exemplo, muito raivosas, né? Que existe, né? Então, elas cultivam a raiva. E aí, esse cultivo da raiva é que gera patologia. Raiva faz parte. A raiva ela é positiva e construtiva, por exemplo, porque a energia da madeira é a primavera. Como é que é o Ti da primavera? Como é que é a energia? Ti é energia. É o momento que a planta ela tem uma força que ela rompe a terra e ela vai em direção ao céu. É uma retidão. Essa capacidade de impulsão, essa motivação. Então, no rim, a gente tem a vontade. É onde a gente recebe toda a nossa ancestralidade, o DNA. Está lá, está depositado nos rins. Então, eu recebo de mamãe, de papai, toda a minha ancestralidade e acumulo ali. Ali é a minha energia vital. Então, conforme a gente vai vivendo, eu vou perdendo. É que nem joguinho de videogame. E eu posso cultivar a minha saúde. E aí eu preservo essa energia. Ou eu posso ter uma vida completamente desregrada. E eu consumo muito essa energia. E aí vai ter os comprometimentos, né? O que adianta eu ter uma longevidade, uma qualidade ruim de vida, né? Pensando um pouquinho de que forma são os excessos, né? Muito trabalho, excesso de trabalho, alcoolismo, sexo exagerado. Também os chineses gostam muito de fornicar. Então, Confúcio trazia muito isso. Se eles canalizassem essa energia, né? Ao invés de fornicar tanto, quanto a gente poderia criar, né? Também consome energia. Esses desregramentos alimentares que a gente tem. Comida morta, né? Quando que a gente olha os industrializados, esse tipo de McDonald's, né? Não querendo. Não, acho que cada fazendo, mas né? a gente está trazendo à luz aqui o tema, né? Mas comer só enlatado, comer só comida processada, tu tá muito longe da natureza, né? Porque o que a medicina é? A medicina é o resgate, tanto é que a lógica é a natureza. O que a planta faz? O corpo é também a natureza. Então, no corpo, a gente tem uma planta. Então. É uma lógica de energia de planta. Os chineses antigos, eles faziam essa alusão, os pensadores, né? Eles analisavam muito a natureza para compreender o corpo, para compreender o ser humano. Então, eles observavam, por exemplo, os ciclos. Então, eles vinham... Porque, assim, é como se é a natureza, a terra e o céu. E a gente está aqui, fazendo a bagunça, né? Porque a natureza está em equilíbrio. A gente é o ser humano que desequilibra, que se desequilibra. Então, eles olhavam muito a natureza, os ciclos da natureza. Não tem como se faz esse resgate para compreender. Bem, onde é que eu estou me perdendo?
quando eu não sigo um ciclo natural. Né? O corpo humano é isso. Então, por exemplo, esse desregramento de sono, né? Que existe um ciclo, né? Trabalhos noturnos, não que não seja importante, mas aí a gente vai ter que encontrar outras alternativas para trazer um equilíbrio daquelas pessoas, por exemplo, que trabalham à noite, que estão fora de um ciclo natural. Sim, mas a alteração do ritmo circadiano pode desencadear depressão. Com certeza. Com muita tranquilidade. Então, a gente não foi feito para ficar acordado de noite, a gente foi feito para dormir. Isso é a nossa natureza. Exato. E toda vez que a gente sai da nossa natureza, natural, tu começa a ter os problemas. as patologias. Mas e aí quando tu vem puxando um pouco assim para eu entender, a minha família toda, ela tem um funcionamento melhor à noite. Todas as pessoas. Tá? Se eu for pegando as gerações, né? E eu mesma que ajudava sempre em casa, aquela coisa toda, o momento de passar a roupa era 11 horas da noite. Não era às 8, não era às 7, não era à tarde. O momento de todo mundo poder estar junto à mesa era mais tarde, porque um chegava da faculdade, o outro chegava do trabalho, o outro não sei o quê. E o único momento era bem mais tarde. Eu lembro claramente de ser a primeira que acordava, isso lá por 10h30, 11 horas da manhã, aos finais de semana. E eu sempre dormi bem pouco. E todos sempre dormiram muito. A minha irmã, ela tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que onde ela se encosta, ela dorme. Ela tá aqui conversando contigo de olhos abertos, mas ela diz que ela tá dormindo. E eu acredito, tá? Porque ela se transcende para um negócio que eu não consigo entender. Eu já tenho toda uma mania, sabe? Um traço mais do toque, assim. Eu já preciso do escurinho, um barulhinho assim, nananá, todo um ziriguidum que eu falo. Mas... E eu preciso me emprestar, me concentrar, fazer aquela coisa de começar a perceber que eu tô relaxando os músculos. Uma autoindução. Isso. Mas é impressionante. E a minha mãe tá com 70 anos e ela continua nesse ritmo. Se ela acordar antes das 11, ela não funciona o dia dela, entendeu? O que acontece? Cada um tem uma característica, né? Mas existe um ciclo natural. Então, existe, por exemplo, um relógio que a energia ela vai passando, então, por esses canais energéticos no corpo, né? O primeiro, no caso, órgão que passa a energia, o start, é do pulmão, que é a partir das 3 horas da manhã. Então, teoricamente, às 3 a gente já poderia levantar, né? As pessoas que moram mais no interior, eles têm esse hábito de acordar. Tá aí a minha corrida, Cris. Porque às 4 da manhã eu, me acordo e vou correr. Porque daí mas tem que verificar também o horário de dormir, né? Claro, não, com certeza. Aí que acontece? Depois ele vai perpassando canais, né? E até vou aproveitar uma diquinha que eu vejo muito, vou levar para elas, né? Essa coisa do jejum intermitente, né? Jejum intermitente na hora da manhã é o pior horário. Vou falar aqui porque normalmente é o horário que as pessoas escolhem para não comer. E o horário da manhã, tudo que se come se digere, vira sangue e energia na medicina chinesa. Por quê? Porque o órgão do baço e do estômago estão a 1000. Então, o que acontece? Quando as pessoas chegam e me dizem, Lide, eu não tenho fome de manhã. Já está em um desequilíbrio. Tá? Então, isso já começa a identificar. Mas eles vão colocando a gente dentro de uma caixinha, né? Sim. Então, assim, jejum intermitente não faça de manhã. Se alimentem de manhã. É importante. Por exemplo, o intestino grosso é o horário logo depois, então, do pulmão, que é a partir ali das 5 às 7 da manhã. Normalmente, as pessoas têm um hábito nesse horário de ir ao banheiro. Eu me levanto e vou ao banheiro. Me levanto, como, vou ao banheiro, faço minha higiene e vou trabalhar, né? Então, existe uma regularidade. Claro que cada um dentro da sua própria natureza. Isso é outra coisa que a medicina trabalha muito, porque sempre quando a gente atende, a gente avalia pulso e língua, né? Porque existe um diagnóstico próprio. E dentro dessa análise toda, né? Análise da história atual, toda análise que é feita de avaliação, todas as sessões a gente avalia o pulso e a língua. Então, o pulso e a língua me traz muito uma particularidade de cada pessoa. Então, quando eu vou te atender, eu já sei que tu tem hábitos mais noturnos, tu já tem uma outra demanda de quando eu for atender a Cris. Então, eu atendo com particularidade, é um atendimento completamente para aquela pessoa. Não é assim,
uma cervicalgia, eu atendo todo mundo igual. Não, porque a tua cervicalgia não é a mesma cervicalgia dela. Sim, a minha tá a serviço de outras coisas que não é, né? Porque são as particularidades, Exato, de novo, né? são os desequilíbrios que vêm. Mas pode se manifestar com o mesmo sintoma. O sintoma é o mesmo, mas as origens São emocionais, as causas. A medicina tem tempo para fazer isso hoje? Então, a gente precisa olhar para isso. Né? Porque é até uma questão de cuidado consigo, né? Quem está te tratando, quem está te cuidando, que profissionais estão olhando para ti, estão olhando para ti com as particularidades que tu merece, né? Porque a gente é responsável por escolher as pessoas que vão nos ajudar, né? Tá aí um bom psicólogo, um bom médico, um bom fisioterapeuta. Bons profissionais. Acho que as pessoas que te ajudam a, pelo menos, colocar uma interrogação naquilo que sabe, no discurso que a gente vem? A gente, no início do programa aqui, antes de começar, eu falei alguma coisa sobre a questão do teste, né? Do barulhinho, enfim, do fone. E aí a Lid trouxe assim... eu disse, resiliência, né? E ela falou, mas será que isso é resiliência? Eu acho que essa é uma grande coisa. A gente precisa de profissionais que coloquem interrogações. Porque a gente, sim... Antes de qualquer coisa, a gente é ser humano. Tu mesma precisa de alguém te pontuando ali lá atrás para despertar essa coisa toda que hoje tá aí, né? Tá aí, tá florescendo. Pois é, mas é engraçado porque a gente entra num automático de que esse é o nosso normal. E aí vem a dor para nos ajudar a nos conectar com a gente mesmo. Porque tem uma coisa bem legal que é... mas não é isso que o teu corpo tá me dizendo. Que quando a Lídia atende, é isso que ela fala, assim, ela consegue ouvir o que o corpo está dizendo e que a gente mesmo não está conseguindo ouvir. E é por isso que a gente pede ajuda para profissional. Exatamente. Se a gente conseguisse fazer sozinho, a gente não precisava de ajuda de ninguém. Então, assim, tô com uma dor na lombar. O que meu corpo está me dizendo que eu não estou conseguindo ouvir? Me ajuda. E aí, eu quero entender, assim, como é que tu consegue ouvir? Então, através desse trabalho avaliativo, né? Quando a gente verifica pulso, língua, eu consigo ter uma noção de como que estão os teus canais energéticos no corpo, como que está a fluidez de sangue e energia. Energético aqui, a gente não está falando de... Espiritual. A gente está falando de energia mesmo, de sangue, energia, de temperatura. Pena que eu não trouxe, podia ter trazido para vocês um bonequinho, podia para mostrar. A gente tem canais no corpo. É só conectar lá no Munduzan, no Instagram, dar uma olhada. Vou tirar uma fotinha e vou deixar lá, canais energéticos. Para o pessoal da Afrodite Podcast, isso aí, combinado. Boa. Pode deixar, farei. Então, a gente tem canais no corpo. Para os chineses, o desequilíbrio começa por esses canais. Tá? E aí, conforme vai piorando, se eu não trabalho isso, então se eu não reequilibro esses canais, eu começo a somatizar o sintoma. A doença já está lá. Sintoma não é a mesma coisa que doença? Não. Sintoma, como é que eu posso dizer? A doença é uma construção. O sintoma é como se eu tirasse uma foto aqui. Agora, eu vou tirar uma foto de vocês. Pá! É o sintoma atual. É uma foto da doença. A doença ela tem um caminho de construção. Me veio agora as pessoas que têm não é que elas têm uma crença, mas elas são agarradas à doença pela condição do benefício secundário, sabe? São crenças, né? Pois é, mas essas pessoas, elas alimentam a doença, né? Perfeito. Elas são viciadas em sofrimento. Assim, sabe quando a pessoa, assim, eu digo, eu sou frenildo, né? Porque a pessoa vem, ela já começa pelo lado negativo, aí tu já começa aqui. Não, mas esses são aqueles pacientes que a gente tem de múltiplas queixas, de não aderência aos tratamentos. Isso são clássicos, né? Em qualquer serviço tem. Mas é uma doença. Eu ia dizer, é uma doença muito... Sim, mas é uma doença que chega ao ponto de paralisar os profissionais, né? Porque as pessoas desistem, não. Porque tu não consegue movimentar aquela pessoa. Isso que traz é legal, porque acho que a gente tem que trabalhar muito a nossa compaixão. A gente tem que se colocar nesse lugar de uma escuta ativa sem julgamento, né? Tipo assim, quando chega muito, porque se a gente se reúne nas rodas assim, de mães, das vovó, o que a gente mais escuta? Elas competem, quem toma mais remédio, quem tem mais dor, né? Parece que uma competição, não, mas eu também tenho, mas eu também tenho. Ou elas se identificam com a doença da outra, elas já começam, né, a somatizar ali também. Na realidade, é uma sociedade doentia. Né? O que a gente está escolhendo para a gente?
Dor, sofrimento ou amor? Sim, a gente é merecedor de viver no amor, de viver sem dor. Sim, eu sonho e acredito num dia que a gente vai ter um nível de consciência que a gente não vai precisar mais ter dor e doença para despertar. A gente vai se dar conta antes. Eu gosto de dizer, todo paciente que chega lá, é meio estranho, né? Porque, bem, hoje já me buscam muito mais pela acupuntura, mas por muito tempo ainda me reconhecem por fisioterapeuta. Daí vem, e aí é só uma dor no joelho, né? Daí eu abro todo esse leque. Mas era só uma dorzinha no joelho. Eu sou só um auxiliar. A cura quem faz é de cada um. As pessoas não querem olhar para a dor? Elas só querem que tu resolva o joelho? Querem só resolver a dorzinha do joelho. Só que a dorzinha do joelho é maravilhosa, a pessoa já fica, o que eu faço com tudo isso? Não dá para voltar? Baixar o tapetinho? Mas eu fico feliz pela sincronicidade. Quem chega lá, na grande maioria, já tem um nível de maturidade. Eu fico muito feliz com isso, assim, né? Tu não precisa explicar. Depende da caminhada de cada um. Às vezes eu tenho que explicar um pouco mais, né? Me doar um pouco mais. Outros já estão no caminho. Claro. É mais fácil, né? Até tenho visto muito mais isso, assim. As pessoas muito mais integradas, assim, reconhecendo, já fazendo esse olhar. Mas claro que sempre tem uns resistentes, né? Veja tem que ter um desafio, né? Tem que ter desafio, senão não chega lá, né? Exatamente, Não, mas eu vejo que as pessoas têm isso, eu acredito nessa abertura também. E na questão da sincronicidade que tu trazes, eu vejo que tem a ver com o que a gente estava falando antes de começar, do teu propósito. Se tu tá alinhada com o teu propósito, tu vai atrair para ti, né? E aí, de novo, vem vindo num efeito dominó muito legal, porque aí significa, pelo menos é um termômetro. Exato. Voltando um pouquinho para a doença, eu ainda vejo ela como algo, uma bênção, porque é uma oportunidade de despertar. Toda doença vem, na realidade, é o nosso presente no sentido para a gente se questionar o que eu estou fazendo, onde é que eu me perdi, em algum momento. Sabe que eu tive uma situação na semana passada, desculpe. Na sexta-feira eu estava saindo do trabalho e aí encontrei um colega e ele falou assim, não fui na academia essa semana, muito atucanado. Mas aquilo pareceu normal, né? E aí eu falei, eu também não fui. Mas eu não estava feliz com isso, porque eu sabia que eu estava fugindo da minha combinação comigo. E ele, tamo junto, bate aqui. E eu pensei, não, mas só um pouquinho. Isso não é uma comemoração, né? Claro que tu não vai trazer isso no meio de um prédio, na entrada do prédio ali, tu né? Vai fazer todo esse papo cabeça não, olha só, não, acho que não, né? Eu guardei, mas eu entrei no carro e pensei assim, não, mas só um pouquinho, não é uma comemoração. Eu não tô comemorando, eu não tô fechando. Eu tô fechando a semana pensando assim, eu não cumpri as minhas combinações comigo. Contigo. Porque essas são as que... quando alguém me questiona, se marido questiona, filho questiona, antes de qualquer coisa, eu preciso estar de bem comigo e dormir sabendo que eu estou me atendendo dentro daquilo, da ideia e da vontade, do propósito, de novo, que eu vim, eu vou ser uma ótima mãe, eu vou ser uma ótima esposa, porque eu tô de bem comigo. Eu sempre falo isso. Se eu não tô de bem comigo, o negócio degringola. Isso que tu traz é muito a questão da responsabilidade. Isso é uma coisa que a gente faz muito e a medicina chinesa faz muito. Ela traz a responsabilidade da pessoa, porque uma sessão, 1 hora por semana, a cada 15 dias... Né? Não é nada. Sim, é uma gotinha. É uma gotinha, mas essa gotinha da educação, né? Dela se dar conta dela se dar conta das responsabilidades que ela tem com ela, como que ela se alimenta, como que ela dorme, se ela é feliz, se as escolhas que ela está fazendo têm coerência com o que ela está buscando para ela. Mas espera um pouquinho, o que isso tem a ver com estar com dor ou precisar de uma fisioterapeuta? Então, isso que é o extraordinário. Isso é saúde, né? Isso o teu corpo está dizendo que, por causa da tua infelicidade, o teu baço. Ou o contrário, não sei o que vem ou primeiro. Ou uma tristeza, né? A preocupação, o teu baço. Né? As pessoas que se preocupam, mas como é que faz? Mas, assim, não é louco, mas a gente tem uma crença que as pessoas relacionam amorosidade, amor com preocupação. Não, preocupação é uma emoção. Amor transcende todas as emoções. Né? Amor é um estado
né, que a gente encontra e que a gente precisa nutrir. Então, preocupação é patológico. Eu não resolvo o problema quando eu me preocupo. Quando eu me preocupo, eu desgasto o baço, que é o carinha que produz sangue e energia. E aí, eu vou ter energia e sangue para resolver aquilo que eu tenho que resolver com a preocupação? Tu vai, no máximo, resolver a preocupação e vai acabar a tua energia. E aí, tu não Só resolve que tu o não teu problema. sai do lugar. Bom, tá Perfeito. correndo atrás do rabo, né? A Terra é estática. Então, a Terra ela tem essa tendência a estagnar. Pessoas que trazem esse elemento da Terra ou que giram na preocupação, elas têm muita facilidade em estagnar. A vida delas é parada. Entende? Porque elas trabalham muito. Aonde? No mental. Mas elas não estão materializando, elas não estão botando aqui, vamos lá, peraí, tive uma inspiração, vamos lá, vamos materializar, né? Não, elas ficam no mental. E aí elas desgastam toda a energia que elas teriam para realizar. Então, isso é doença. E isso que tu trouxeste, que a doença ela é uma oportunidade, eu acho que é uma bela de uma sacada que a gente tem que deixar registrada aqui, gente. Porque é muito fácil eu ver a doença unicamente pela doença, pela queixa. Quer ver uma frase legal? A depressão é encontro com a verdade. Uau. Essa daí como não mente, né? Como, olha só, vamos encarar e aí tu te dá conta de um monte de coisa que tu vinha fazendo contigo e com os outros. Ou não fazendo. Pois então, isso é interessante, né? Ou não fazendo. Que é a coisa da estagnação. Quanta gente parada, né? E querendo e aí querendo trazer aquelas soluções mágicas de agenda, de enfim, esse mundo, o mundo facilzinho, digital, né? O mundo digital, ele é muito legal. Muito legal, mas a gente tem que conseguir, e eu tava falando sobre isso ainda na semana retrasada. Em algum momento a gente tem que conseguir dizer assim, olha, agora é o meu momento em família. Agora eu quero olhar pro meu filho com atenção plena. Eu quero estar ali com ele, não apenas fazer presença, sabe? Presença física. Estar presente. Eu quero me emprestar, eu quero entender o que ele está percebendo. Nós viajamos no final de semana e eu percebi uma coisa por conta disso. Ele nunca tinha ido para um hotel. Quando a gente viajou, foi antes da pandemia, a gente alugou uma casa, porque era nos Estados Unidos, não era aqui. Então, quando ele chegou no hotel, ele falou assim, ó, mas isso aqui que é um hotel? Só isso aqui? Eu fiquei, por que isso, gente? Essa criança saiu da onde que tá falando esse negócio, né? Porque eu falei... Olha lá, já tava cheio de expectativa. Claro, mas meu filho, imagina, né? O guri aqui. Aí eu falei, filho, deixa eu te explicar, o hotel é diferente, né? E comecei a trabalhar essa questão com ele. E aí eu percebi o seguinte, ele tem um hábito em casa, que ele dá uma olhadinha num desenho por X tempo que a gente combina, e ele dorme lá no quarto dele, sozinho, desde sempre. Gosta disso, inclusive gosta da própria companhia, que pra mim é um super termômetro. E aí eu pensei, como é que vai ser no hotel? A gente tudo no mesmo quarto, né? Como é que vai ser assim? Eu vendo as minhas coisas e tal. Em nenhum momento eu fiquei com esse questionamento e eu não perguntei pra ele, mas eu só fiquei observando. Eu cheguei a parar a série que eu tava assistindo. Ele brincou com o jogo de memória dele. E ele não pensou em nenhum momento em me perguntar, mas eu posso assistir algum desenho ou alguma coisa no celular? Porque eu não assim... Não instigou. Nunca. E pelo contrário, né? Se vó, Dindo fazem, o Dindo é obrigatório, porque o Dindo mora nos Estados Unidos, né? Então, ok, é só por videochamada. Mas assim, é uma coisa que em nenhum momento ele me falou, mamãe, eu queria ver um desenho. Foi uma coisa automática e eu fiquei me perguntando de onde ele tirou ou em que momento eu ajudei a conduzir esse caminho para ele não questionar que, não, se só tem uma TV, ok, os adultos vão ver, tá tudo certo. Eu fiquei chocada, sabe, com a maturidade emocional dele, no sentido de ele voltou para ele, brincou com ele, buscou elementos dele, lançou mão. Eu fiquei orgulhosa por ele. Fiquei que idade feliz. ele tem, Kelly? 5. Mas tem total o teu dedo aí, né? Tua mão, teu dedo. Menos mal que foi ela que falou. Se é elogio. Isso aí, ó, coraçãozinho. Parabéns, Não, é verdade, eu vou te dizer que eu troquei muito já com a Cris sobre isso, assim, sobre essa experiência da maternidade. Porque é um misto de amor, mas assim, o pulso firme, ele é amor. Com certeza. Quem ama, educa. A gente conversou aqui na semana passada com uma psicóloga e falamos, né, sobre criança e tal.
E assim, eu fiquei muito chocada com as coisas que ela tem visto em consultório. E crianças doentes. E aí, quando tu me vem com a questão da doença, eu me dei conta que uma vez, eu precisei levar meu filho ao pronto atendimento, porque a pediatra disse, olha, prefiro que tu leve ao pronto atendimento, porque eu não consigo atendê-lo agora, e já era noite, enfim. Mas eu não sou uma mãe que me desespero. Nunca fui. Eu escuto. Eu faço esse exercício. Talvez eu não faça na totalidade comigo. Sim. Mas pra ele, é sempre assim. Pô, ele tem isso na escola. Ele come, faz tal. Então tá, eu tô acompanhando ali no aplicativo, porque até isso virou aplicativo, né? Mas ok. Melhor do que o papel. Vamos passar pro lado da higiene. Aí eu pensei assim, ok. Ele chega pra mim, mas eu quero massinha. Cara, não faz nem uma hora que tu comeu. Ou tu tá ansioso, tu tá agitado, tu tá com alguma outra coisa. Eu falo assim. Do mesmo jeito que eu devolvo. Faça a pergunta pra ti. E ele fala, não, mas eu não tô. Eu falei, primeiro, o que a gente faz quando a gente chega em casa? Daí, de novo, é o discurso que se repete, né? A gente toma banho. A gente se encontra, a gente vai baixando a energia, a gente vai ficando aqui no quarto, a gente vai baixando a luz, aquela coisa toda. E assim, ele não reclama. Mas, claro, a questão da disciplina é porque eu só naquela olhadinha, levantadinha de sobrancelha, ele já... né? Mas eu fui educada assim. Não é o excesso. Eu acho que a minha mãe, ela foi uma mãe muito disciplinadora. Com certeza ela cometeu os excessos dela, porque nós não somos, né, perfeitos. Perfeito. Exato. Para isso, a gente lança a mão dessas terapias e dessas ajudas todas, né? Que eu acho que é assim que a gente tem que ver. São apoios, né? Que a gente tem que lançar a mão. Porque a gente não sabe. Eu não nasci mãe. E outra coisa, eu não sabia que eu ia ser mãe. Não estava nem no meu script. Entrou no meu script de vida aos 28 anos uma possibilidade de... Tipo assim, e se for o caso, eu congelo os óvulos. Não era nem... Aí, quando eu fiz isso, aí eu conheci o meu marido, entendeu? Mas eu fiquei pensando, né? Poxa, e aí, onde é que tava isso? Onde é que tá essa coisa toda, essa maturidade toda com 5 anos? Mas aí vem a minha mãe, como histórico. Mas é tu. Mini tu. Que tu foi uma filha assim. Eu falo, gente, que amor, né? Obrigada, Senhor. Obrigada, universo. Falando em amor, eu vou trazer uma questão que tu tinha trazido anteriormente sobre a questão da academia, né? Que o colega trouxe, estamos juntos, né? Sobre a árvore seca, né? Uma árvore seca, ela dá frutos. Então, essa analogia é nesse sentido, assim, o quanto a gente precisa buscar a nossa nutrição, né? Essa questão da gente se alimentar bem, da gente buscar a nossa própria felicidade. Isso não é egoísmo. A gente está falando de amor. A gente está falando de nutrição. Porque quanto mais eu me nutrir, mais amor eu vou distribuir. Do contrário, eu não tenho nem para mim. Como que eu vou dar, né? Então, acho que eu faço muito essa relação, inclusive, com as mães, que entram muito nesse conflito. Às vezes, né, os pais se deixam, né? A intenção é com a criança. Não, mas se um pai e uma mãe equilibrados e nutridos, essa criança vai ter muito amor. Eu acho, e fica mais fácil também do próprio casal, junto ou não, fazer as combinações. Porque isso fica muito claro para a criança, né? Os papéis. Exato. Porque se eles estão claros na relação e para ti, fica claro para quem quiser. Filho. Exatamente. Né? Quando tu fala pro teu filho, é fome ou é ansiedade? Né? Tu tá ensinando ele a pensar, o que eu tô sentindo mesmo? Sim, imagina, com certeza eu tô falando ansiedade, e aí eu tento dar, assim, exemplos, né? Mas tu não tá assim, mas tu não tá te sentindo agitado, né? Eu tento falar coisas... Não é isso que tu faz no consultório? Então, a medicina chinesa, ela traz muito a energia do yin e do yang. Tá? Vou falar um pouquinho sobre o tai chi, né? Todos nós temos essas duas energias. Então, quando eu falar em feminino e masculino, eu não estou me referindo especificamente à questão do gênero. Estou me referindo a uma energia feminina e uma energia masculina. E cada uma tem um propósito. Uma nutre a outra. Né? O símbolozinho ali mostra muito isso. Uma está contida na outra. Significa que uma necessariamente precisa nutrir a outra. E o yin, a analogia do yin é a noite, é o escuro, é a lua. Né? Então, aqueles dias de lua cheia, a gente também enxerga no escuro.
né? Essa capacidade da introspecção, da gente se enxergar. Quando a gente tem um feminino bem maduro e fortalecido, a gente se enxerga. Então, hoje, por exemplo, na sociedade, a gente tem uma ruptura muito grande do feminino, dessa energia. Então, a gente tem uma dificuldade de se enxergar, de enxergar quem eu sou, de fazer isso que tu está educando teu filho, de, filho, agora chegou em casa, vai parando, vai te conectando contigo, nesse ambiente, nesse silencinho. A ideia do útero materno, né? Que é esse silêncio, esse quentinho, essa nutrição. Então, tu está fazendo muito bem o teu papel, parabéns. Quanto mãe, obrigada, né? Mas é que agora tu falou da Lua, para não te cortar e não perder, mas é uma coisa engraçada da energia que tu trazes. Eu sempre disse que eu e meu marido, a gente tem energias trocadas. Ele tem um feminino muito forte nele e eu tenho um masculino. A gente vem em corpos trocados, mas, né? E a gente entendeu isso claramente. Né? Porque eu sou uma pessoa que comunico. Uhum. Inclusive, a Lídia achou que eu era jornalista, tá? Só para ficar aqui bem marcado para vocês. Eu tenho essa necessidade de comunicar ao outro. Né? Porque eu acho que as relações elas ficam muito melhores quando a gente comunica, né? Menos ruído. Isso, peca pelo excesso, mas vamos lá. E aí eu lembro de comunicar isso muito rapidamente, assim, porque ele é do carinho, sabe? Essa coisa assim, eu tenho que fazer carinho, tu não me fez carinho. E eu já assim, tá, vamos lá, desenvolve, sabe? Bem solar. Total. Então, a energia o yang é o masculino, que é a energia solar, que é o sol, que é o dia, que é esse movimento para fora, que é essa potência da realização. Que é o masculino. Que é a masculina. Então, a nossa sociedade, ela é muito masculina, ela já tem muito forte esse yang, um yang em excesso, que nos convida para estar sempre nesse lugar. E aí, onde é que a gente se perde? É muito raro a gente ir para esse outro lugar, para o yin, para a nossa nutrição. Porque para eu vir aqui e apresentar tudo isso, florescer, muito eu tive que me recolher. Muito eu precisei me nutrir. Então, esse convite do interiorizar, do se reconhecer quem realmente eu sou, se acolher a minha luz e a minha sombra, que eu tenho ambas, as duas energias, é o yin e o yang, né? Então, assim, bom, que show, eu reconheço essa virtude e eu reconheço essa fraqueza, essa minha fragilidade. E olha que louco, a gente vive numa sociedade que a gente não aceita a sombra, a gente não aceita errar. Mas é justamente com a nossa sombra que é a nossa potência de realização. Porque aquilo que é bom a gente muda? Não. Então, a gente precisa se entregar, assim, e se acolher aquilo que a gente julga errado em nós, aquilo que a gente não gosta. Começar a olhar. Por quê? Será que é tão ruim? Como que eu posso melhorar? E aí eu me aprimoro. Eu evoluo, me aprimoro, com a minha sombra. Mas, para isso, eu preciso desenvolver esse lugar de entrega, de interiorização. Tem um filme muito legal, que não sei se ainda está no Netflix, o nome é O Mínimo para Viver. A historinha, o enredo do filme é sobre distúrbios alimentares, falando em nutrição, né? A gente não se nutre só pela boca, né? A gente se nutre com os olhos, com o ouvido, com todos os nossos sentidos, né? Por exemplo, esse encontro nosso criativo aqui é uma janela de nutrição para quem está escutando, para a gente, o quanto a gente está trocando e aprendendo, isso tudo é nutrição. E nesse filme mostra, vale muito a pena assistir, porque ele fala da ruptura do nosso feminino. Se vocês olharem, não vou contar, né, o filme todo, mas tem uma ruptura ali dela no nascimento. Olha só, daí voltando para a doença, né? A atriz tem anorexia e digamos que a anorexia é a ponta do iceberg. Onde é que começou a doença? A doença começa lá quando ela está se amamentando na mãe. A mãe passa por um processo e para de amamentar, não tem mais leite. Mas ela não para de alimentar a criança continua sendo nutrida de uma outra maneira. Mas como que a criança leu que ela foi rejeitada pela mãe? A partir daí, houve uma ruptura no feminino dela. E o que é o nosso feminino? É essa capacidade da gente se enxergar, de se reconhecer quem eu realmente sou.
Mas tô começando a achar que eu tenho um feminino muito forte. Já não é o masculino. Já tô meio que tô meio viu? viajando aqui. Não, porque eu tenho... Sabe? Não, mas isso é muito legal. A gente tá aqui pra trazer conflitos e as interrogações, né? Tô amando isso. É que eu fico pensando assim... A gente confunde muito que as pessoas reconhecerem o seu erro ou as suas sombras, onde moram as suas fraquezas, que é assim, ó, eu tenho que fazer um plié pra ti, Lid, de dizer assim, ai, me perdoa, não sei o quê. Não, olha só, eu sou bem objetiva. Verdade, errei aí. Deixa eu entender melhor isso. E aí as pessoas te tiram. Eu tenho muito esse rótulo. Mas tu não é humilde. Não, isso é humildade. Humildade é a Mas capacidade de acolher. Mas eu queria saber qual é o órgão. Se a gente pudesse dizer assim, se tu tá tendo dor nesse lugar ou desse jeito, eu queria materializar um pouquinho. Tu diz nesse sentido da... Vamos pegar, por exemplo, a anorexia, Sim. A anorexia também dói, né? Depende dos casos, né? Mas, bem, a anorexia, ela tá muito ligada, então... a desconexão do coração, do fogo. Que o fogo, o Shen, essa capacidade de conexão do ser na vida. Então, ela estava completamente desconectada dela. Qual é o elemento? É o fogo, é o coração. O coração que traz essa conexão. Quando eu olho para o teu olho e eu tenho uma conexão contigo, a gente se conecta. Essa capacidade vem desse Shen bem ancorado, que a gente chama, né? Bem fortalecido, nutrido. Então, eu tenho um bom... como é que eu posso dizer? Meu órgão, eu estou bem equilibrada nesse sentido. Uhum. Quando eu não tenho um equilíbrio no coração, eu entro lá para as euforias. Hoje, por exemplo, vamos pegar a sociedade materialista. Então, eu consumo. Para quê? Para tentar preencher esse vazio. Sabe que para os chineses a abundância é cultivar o vazio. Significa o quê? O coração é como se fosse um cálice que abriga o nosso espírito, o nosso Shen. Entende? O Shen é essa nossa força motriz. Eu estou aqui com esta roupagem, né? Eu não sou a Lidiane, eu estou Lidiane, fisioterapeuta acupunturista, mas através dessa roupagem eu consigo materializar o meu propósito. Uhum. Tu começa a ter a energia vital para fazer as coisas e poder viver com plenitude, com longevidade, com saúde, se a gente pode falar assim. Perfeito. O que acontece? Pelo coração, todos os outros sentimentos passam. Né? O coração tem um próprio sentimento, que é a alegria. Em excesso se torna euforia patológico. Só que todos os outros, a energia, porque assim, o sangue ele está no coração. O coração governa o sangue. Então, só que o sangue ele passa por todo o nosso corpo. Então é como se cada órgão tivesse a sua própria energia. Vou falar assim, melhor do que espírito. Sim, porque a gente está trazendo um tema que é bem complexo e que para muitas pessoas até é incipiente, algo que nunca ouviu. Nem ouviu, pode estar achando que é algo alternativo ou até espiritual. Mas eu acho que acho que quando tu fala, né, tem um bonequinho lá e tem a questão ligada à natureza, né, a gente não precisa trazer a questão da espiritualidade, a gente pode trazer para a questão da energia, de química, física, né? Do quântico, né? É que, de novo, a gente desintegra. Mas é para poder entender, Lid, porque o nosso pensamento ele já está assim. Mas é que que a gente está a gente está introduzido numa educação que desintegra. Sim, né? Sim, passa por isso. Mas a gente precisa integrar as coisas, né? Entender que a gente é um ser espiritual vivendo, né, num corpo físico. Sim, então, mente, corpo e físico. Né? Isso, espiritual. Espiritual, desculpa. E aí o que acontece? Então é como se o coração fosse um cálice e nesse cálice permeia o sangue. E esse sangue, ele passa por todo o nosso circuito, por todos os nossos órgãos energéticos e volta ao coração. Volta com que qualidade? Então, se eu cultivo uma emoção, eu tô falando tudo isso para chegar na prosperidade, para explicar por que os chineses trazem na sua filosofia o cultivo do vazio, que é o que a gente não faz aqui. Parece até estranho, né? Mas está ligado assim. Então, se
o meu coração, então, vai o sangue que passou pelo corpo. Se eu sou uma pessoa que nutro tristeza, meu sangue vai estar cheio de quê? Pra mim, de nada, né? No De primeiro tristeza. momento. Da mesma coisa. Porque o que E tu tá o nutrindo tá coração? passando pelo teu corpo. E o coração também. Então, meu coração está cheio. Cheio de quê? Tristeza. É isso. Eu gosto muito, a gente tem uma referência, né? Eu sou muito grata. A professora Elisabeth Ruchat foi uma filósofa que foi à China, morou na China e traduziu os textos clássicos. E ela traz um dos seminários que eu participei, que eu tive a oportunidade, né? O merecimento. Ela tenta explicar isso como... Vou pegar esse copo aqui. Esse copo ele tem função por quê? Porque ele tem algo oco, ele tem um vazio. Se o copo tivesse cheio de areia, por exemplo, ele teria função? Não. Eu vou conseguir botar espumante e tomar? Não, está cheio de areia. Então, tudo na nossa vida tem função quando a gente cultiva o vazio. Uma floreira, ela só tem função quando eu cultivo, quando eu mantenho o vazio dela para eu conseguir colocar a flor. Assim é o nosso coração. Se eu cultivo uma emoção, ele deixa de ter função. Eu fiquei pensando agora numa terapeuta que eu tive na época da faculdade. Ela foi maravilhosa, porque eu fui morar sozinha com 20 anos e morei 13 anos sozinha. Mas ela foi a primeira pessoa que me trouxe o termo solitude. E eu sou viciada na minha solitude, gente. Eu preciso reconhecer, né? Eu falo isso todos os dias. Isso é uma coisa, para quem convive perto de mim, sabe que eu preciso. Eu me empresto para os meus papéis que eu exerço, mas eu preciso da minha conexão comigo. Seja nesse vazio, sim. Exato. Porque ele, né, reside, e essa caminhada, assim, quem olha hoje, tá vendo a foto do momento, mas não tá vendo a caminhada toda, o vidro, né, o livro todo. O livro todo. Né, não tá vendo. Meu pai sempre fala, a foto do momento é maravilhosa, mas o que tu passou para os perrengues, visitar as minhas sombras, né, entendê-las, reconhecê-las. É um ato que precisa de muita coragem. E ainda junto disso, né, desenvolvendo um relacionamento, ou seja, que tu tem que mostrar pra pessoa quem tu é. Com as minhas sombras. Muito prazer, Kelly, com a sua luz e as suas sombras. Isso. E a sua luz também é muito importante, né? Não só as sombras, porque daí chega muita gente para mim que fala muito do quê? Das suas sombras. Que reconhece as sombras. E as suas virtudes? Cadê? Também tem. Então, esse ato de se reconhecer, de se enxergar, é um movimento de interiorização, é o feminino, é um movimento do feminino. A gente se reconhece através da mãe, a gente recebe o corpo da mãe. Então, a mãe traz essa capacidade para nós, desse reconhecimento de quem eu realmente sou. E aí vem o pai e diz, depois que a gente já se reconheceu, vamos para o mundo distribuir toda essa luz, toda essa potência que tu é? Isso é pura psicanálise. Não, e eu vou te falar, é engraçado isso, a lógica, né, a mãe que vai sustentar enquanto for necessário, o pai que precisa para fazer o corte e dizer... Vai pro mundo. E isso como saúde, né? Perfeito. Como... Não, eu acho que é bem isso. Sabe que o meu pai, ele teve... Eu sempre trago pra mim, porque o objetivo da gente aqui, eu sempre falo do papo sem mimimi, é a gente se emprestar também e se mostrar. Né? Quando a gente começou aqui, vocês viram que a Cris trouxe a história dela, que a gente não tem medo de se expor, a gente tá aqui para aprender, e essa é todos os dias, né? A gente não tá aqui pronto, se a gente estivesse pronto, a gente não estaria aqui. Exato. Mas eu vou dizer uma coisa, meu pai, eu lembro, tu falaste da questão dos olhos, eu lembro claramente quando ele me disse assim, o dia que tu fores apertar a mão de alguém, tu olha nos olhos e aperta com vontade, não é porque tu é mulher que tu vai apertar uma mãozinha assim. Então, quando alguém me aperta a mãozinha assim, eu já fico, ai. Olha as crenças. Né? Mas essa conexão mas aí é muito legal. Isso, mas aí eu me empresto para tentar olhar para aquela pessoa. Não que eu pegue um ranço. Já vai acolhendo. Eu já vou com uma outra coisa, tipo assim, epa, deixa eu entender isso aqui. Eu já vou daí pro outro lado, entendeu? Mas eu acho que sim, são papéis fundamentais. E como isso fica claro? Sim, é muito difícil a questão do feminino, porque eu acho que é o automático. Muitas mulheres exercem papéis de liderança e de tocar uma casa,
A gente sabe disso. E aí essa energia acaba sendo deixada de lado porque a gente entra no... Eu tenho revisitado isso todos os dias por conta desse novo momento. Mas, assim, o Afrodite, ele nasceu a partir disso. Essa reflexão toda não cabia mais em mim. Eu precisava trazer. Compartilhar. Né? E eu acho que... E aí começa o reverberar. Tá, mas daí tem a energia, aquela da ação. É o masculino dela em ação. Que não ficou atrofiado, porque ela não ficou só no pensamento. Então, a gente tem estagnação da a gente terra. tem ali um sinal de saúde. Né? Só para a gente fechar e trazer assim... Como é que funciona no bem? No bem é ter um plano, articular, chamar as amigas... Né? E compartilhar. As outras amigas. E aí a gente tem um monte de mulher aí aproveitando e aprendendo e crescendo. Eu acho que, assim, nossa, eu queria ficar... A gente está num momento muito legal, assim, de trocas, né? Não é à toa, com certeza, que a Cris, no primeiro momento que eu... E aí, Cris, vamos. Né? E, de novo, acho que sou eu, né, Lídia? Não, quando ela pega. E a gente tem isso muito parecido, assim, tá combinado, vamos lá. De se apoiar, mas isso daria pra gente desenvolver muitas coisas aqui. Certamente a gente vai querer evoluir nisso e te trazer de novo. Aí a gente vai querer o bonequinho, eu vou querer o bonequinho. Eu adorei o bonequinho. Trago o bonequinho. Trago a minha bonequinha. É uma bonequinha. É uma bonequinha, óbvio, já para trazermos para o feminino. Porque uma coisa importante pra gente fechar, que é uma pena, tá? Mas a gente precisa... Eu queria dizer para vocês uma coisa. Quando eu falo aqui deusas e deuses, eu estou dizendo que no nosso feminino reside o masculino. E que vocês fazem parte disso. Por isso essa chamada. Eu precisava fechar com isso. Maravilhosa! Arrasou! Vamos equilibrar, vamos Demais. trazer essas duas. A energia da mãe e do pai. Isso, gente. Olha, Lídia, sem palavras, muito obrigada. Gratidão. Nossa, uma super pela entrega, oportunidade. Assim. Gente, e ela vai voltar, eu prometo, porque eu sei que vocês vão me encher de Já mensagens. acabou? Já acabou, tu viu? Passamos uma hora e alguma coisa. Difícil? Ela até falou com a câmera, ela chegou aqui meio tímida, mas ela desenvolveu e falou. Falei com a câmera, né? Arrasou. Obrigado, tá? Obrigada, Lídia. Gratidão, Gurias, pela Gente, oportunidade. Um beijo, uma ótima noite pra vocês.